Bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre obrigação solidária? Nós já sabemos que obrigação é todo vínculo jurídico que une duas ou mais pessoas, e essas pessoas têm por objetivo o cumprimento de uma prestação, também chamada de contraprestação. Em toda a relação obrigacional, nós temos duas partes, que são o credor e o devedor. O credor, também chamado de acipens, o devedor, chamado de solvens. Consequentemente, o credor sempre vai figurar no polo ativo da relação obrigacional e o devedor no polo passivo. Quando nós falamos em obrigação solidária, nós estamos falando em solidariedade no polo ativo e no polo passivo simultaneamente. Então, a obrigação é chamada solidária quando nós temos uma pluralidade de credores e, simultaneamente, uma pluralidade de devedores. Exemplifico: 3 credores e 3 devedores num contrato de locação. 3 irmãos que são compossuidores. Para relembrar, composse acontece quando 2 ou mais pessoas têm a propriedade de um mesmo objeto. Então, 3 irmãos que são donos de uma casa e optaram por alugar esse imóvel para João, José e Joaquim. 3 credores, 3 devedores, 3 inquilinos, 3 locatários. Obrigação solidária. Multiplicidade no polo ativo, multiplicidade no polo passivo de forma simultânea. Quando nós falamos em obrigação solidária ativa, nós estamos dizendo que existe uma pluralidade no polo ativo e uma unicidade no polo passivo. Significa que eu tenho 2 ou mais credores e apenas um devedor. É a chamada unicidade no polo passivo. Obrigação solidária ativa acontece quando, exemplo, num contrato de locação, eu tenho um casal, são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e possuem um imóvel juntos. Então, 50% do patrimônio pertence ao marido, 50% pertence à esposa. Os 2 optaram por alugar esse imóvel para o Joaquim. Então, eu tenho esse marido e essa mulher como 2 credores. E o Joaquim como o devedor, um locatário, um inquilino. Então, obrigação solidária ativa. O polo ativo falou mais alto. E quem está no polo ativo é o credor. Então, quando eu tenho 2 ou mais credores e apenas um devedor, a obrigação é chamada de solidária ativa. Já a obrigação solidária passiva acontece quando eu tenho um credor e 2 ou mais devedores. Exemplo, quando eu alugo a minha casa, o meu imóvel para você e para o seu marido. Um credor, nesse caso eu, uma credora, e você e o seu esposo, 2 devedores, 2 inquilinos, 2 locatários. Então, obrigação solidária ativa quando eu tenho vários credores e apenas um devedor. Obrigação solidária passiva, o conceito é o contrário. O polo passivo fala mais alto. Eu tenho um credor e 2 ou mais devedores. Fica a dica para o exame da OAB. Na obrigação solidária passiva, quando o credor perdoa um devedor, ou seja, quando ele faz a remissão da dívida. A remissão é o perdão da dívida, que pode ser total ou parcial. Então, quando o credor, em obrigação solidária passiva, opta por perdoar um dos devedores na parte que lhe diz respeito em relação ao cumprimento da obrigação, esse perdão não acontece de forma extensiva em relação ao demais ou aos demais devedores. Esse perdão não acontece de forma automática. Para acontecer esse perdão, o credor tem que manifestar vontade em perdoar o outro devedor e também o outro devedor de aceitar esse perdão. Dica para o exame da OAB.